Você já se perguntou como uma simples disputa de território pode provocar décadas de violência, sofrimento e até mesmo gerar temores que ecoam até hoje? A história do conflito entre Israel e Palestina é muito mais antiga do que você imagina. Vamos dar um passo para trás, muito antes de todos os confrontos que você já ouviu falar. Estamos falando de algo que se estende por séculos, um conflito que parece não ter fim, mas, quando você começa a entender suas origens, tudo fica mais claro e mais assustador. Se você ficou chocado com a história do conflito entre Israel e Palestina, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos que exploram as origens e os desdobramentos dos maiores conflitos globais. Ative o sininho para não perder nenhum detalhe e entender o que está acontecendo no mundo agora. Imagine, se puder, que no século XIX, um movimento, que começou com um homem chamado Tenyeran Herzl, começou a crescer. Ele acreditava que os judeus deveriam ter sua própria terra, e ele viu na Palestina o local perfeito, um lugar onde o Rio Jordão encontra o Mar Mediterrâneo, o lugar que seria conhecido mais tarde como Terra Prometida para muitos judeus. Mas há um problema: essa terra já era ocupada, árabe, Palestina, e uma guerra silenciosa de reivindicações territoriais já estava começando. Avance um pouco mais no tempo e chegamos a 1917, quando a Palestina estava sob o domínio do Império Otomano, mas algo muda, a administração passa para as mãos da Inglaterra, um passo em falso que vai alterar toda a dinâmica da região, e a população, bem, até 1946, 1,2 milhão de árabes e 608 mil judeus habitavam a região, mas algo estava prestes a acontecer que mudaria isso para sempre. Você consegue sentir a tensão? Agora imagine a cena de 1948, após o Holocausto, uma tragédia sem precedentes. A pressão pela criação de um Estado judeu se torna imensa, e é aí que os Estados Unidos entram em cena, com apoio decisivo para a criação do Estado de Israel. O plano da ONU dividiu a terra. Israel receberia 55% do território, enquanto os palestinos ficariam com 44%. Parece justo, não é? Mas a resposta dos árabes foi clara: não. E no dia 14 de maio de 1948, Israel foi oficialmente fundado. Mas você acha que isso trouxe paz? Não. Em resposta, 4 países árabes, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, invadiram Israel, e uma guerra feroz teve início. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 a 1949 durou meses, e, no final, Israel não só sobreviveu, mas aumentou sua terra em 50%. O território palestino praticamente desapareceu. Como resultado, mais de 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Agora, a disputa não era só por terras, mas por vidas. Você consegue sentir a pressão? A história se tornava ainda mais pesada a cada dia. O medo se intensifica ainda mais em 1956, quando o Egito, sob o comando de Nasser, tenta controlar o Canal de Suez, o ponto estratégico de toda a região. Israel reage, mas a ONU intercede e os egípcios acabam ganhando a exploração do canal. Um novo protagonista entra em cena: a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, fundada em 1959, a OLP, que só seria reconhecida pela ONU anos depois, começa a movimentar as massas em busca de um território próprio. E em 1967, em uma rápida e devastadora guerra chamada Guerra dos 6 Dias, Israel se torna mais forte do que nunca. Israel ocupa a faixa de Gaza, a Cisjordânia e até a península do Sinai, mas isso não era suficiente. 500 mil de palestinos fugiram de suas casas em busca de um lugar seguro. A ONU, na tentativa de resolver a situação, fez uma resolução dizendo que a aquisição de territórios pela força não seria aceitável. Um pequeno detalhe:
Israel não aceitou essa resolução. O medo começa a crescer quando, em 1973, uma nova guerra estoura. Os países árabes atacam Israel de surpresa durante o Yom Kippur, um dos dias mais sagrados para os judeus. A guerra do Yom Kippur dura 20 dias e, apesar da dureza do conflito, Israel ainda consegue resistir, mas a guerra não acabou. Em 1979, Israel devolve o Sinai ao Egito em troca de um tratado de paz. O medo diminui, mas nunca desaparece, porque você sabe, o medo pode ser deixado de lado, mas as cicatrizes continuam. Agora, imagine que, no início do século XXI, em 2002, Israel constrói um muro na Cisjordânia. O motivo? Proteger-se de ataques palestinos, mas o que acontece? O muro acaba separando comunidades inteiras, afastando agricultores de suas terras e tornando o dia a dia ainda mais difícil. A tensão que já estava no ar ficou ainda mais palpável. Em 2014, o cenário se torna ainda mais caótico. Hamas, um movimento de resistência palestino, ganha força e começa a tomar o controle de Gaza e da Cisjordânia. Uma nova onda de ataques começa. O confronto entre israelenses e palestinos é brutal. A violência atinge seu auge em um conflito que dura 53 dias. Mais de 2.000 palestinos perdem a vida. Você pode imaginar o desespero, o medo, mas, e a solução? Uma trégua mediada pelo Egito foi a única resposta. O que você faria se fosse um dos palestinos ou se fosse israelense? O que é certo, o que é errado? A guerra nunca tem respostas fáceis. Agora, segure bem a respiração, porque em 2023, um novo ataque aconteceu, quase 50 anos após a guerra do Yom Kippur. O grupo Hamas executa um ataque terrorista em Israel, lançando 3.000 foguetes e invadindo militarmente o território. O que você faria se fosse pego no meio disso? Israel reage com força bruta, e a guerra que se segue, até agora, é sangrenta, sem solução à vista. Enquanto a comunidade internacional observa e questiona, ninguém sabe o que vem a seguir. Esse conflito não é algo que vai desaparecer da noite para o dia. O medo, a dúvida, o sofrimento continuam alimentando os ânimos. O futuro, incerto, mas uma coisa é certa: enquanto a terra continuar sendo disputada, o medo nunca vai desaparecer. Você sabia que a tensão entre Israel e Palestina não é recente? Se você quer saber mais sobre como tudo isso começou e quais são as possíveis soluções, clique no link na descrição para assistir a outros vídeos que exploram os maiores conflitos da história. Não perca!